Bom, pessoal, vamos lá, boa tarde. Boa Vamos dar tarde. início aí à aula de hoje. A aula já está sendo gravada, tá? Então, a gente vai dar início para não ter tanto atraso, não sei se mais alguém vai entrar, mas conforme eles forem entrando, a gente vai liberando, e aí depois eles assistem o comecinho lá com a aula gravada, tá bom? Sobre a aula de ontem, o Google demorou um pouquinho para liberar, e aí estava muito tarde já, eu acabei não encaminhando, mas hoje eu já envio para vocês a aula de ontem, tá? Para quem perdeu alguma coisa ou quer assistir novamente, eu libero hoje. Daqui a pouquinho eu já mando lá, porque eu vi agora que tá no e-mail já, tá? Deixa eu abrir aqui a apostila. Vocês já estão vendo a apostila? Já. Certo. Então a gente parou na página 13 ontem. Isso. A gente parou na página 13, onde a gente falava sobre escutativa, né? Falávamos aí um pouquinho sobre as perguntas abertas e as perguntas fechadas. A característica da pergunta aberta dentro do coaching. A gente deve evitar perguntas que podem ser respondidas apenas com sim ou não, mas existem momentos que a gente encerrou a aula ontem falando sobre isso. Então, aqui, foco no futuro, um exemplo. Quais passos você acredita que pode tomar para alcançar a sua meta? Aqui é uma pergunta aberta. Estou dando espaço para ele falar um pouco mais, né, sobre o que ele acredita que seja necessário para ele alcançar a meta dele. E aí, em alguns momentos, como eu disse, a gente vai entrar com uma pergunta mais fechada, que ele vai ter que me dizer se sim ou se não, tá? A exploração de valores, por que essa meta é tão importante para você? Então, quando ele fala para você que ele quer fazer algo num tempo X ou num tempo Y, você vai perguntar para ele por que essa meta é tão importante para você. E aí essa resposta Beleza. aqui, ela é muito característica, ela traz muito para a gente se ele está focado no tratamento, na recuperação, ou se ele está focado em mostrar uma recuperação. E aí nem sempre mostrar uma recuperação, a gente está falando de um indivíduo realmente recuperado, tá? Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o feedback construtivo. Então, o que é um feedback construtivo? O feedback é uma ferramenta que ajuda o seu cliente, o seu paciente, o seu interno, a reconhecer os seus pontos fortes e áreas de melhoria sem julgamento. Então, qual que é a estrutura de um feedback? E aí a gente tem um feedback junto com coaching. Porque em alguns momentos eu vou precisar dar um feedback em relação ao plano que foi realizado com ele lá na sessão de coaching. Então, quando eu falo sobre estrutura do feedback, eu estou falando sobre um reconhecimento positivo, ou seja, começar com o que foi bem feito. Então, se vocês traçaram uma meta em relação a forma com que ele fala no telefone durante as visitas, durante o contato telefônico, ou a forma como ele se comporta durante a visita, a forma com que ele fala com as pessoas, e ele realmente apresentou, né, uma ação em cima dessa observação feita lá na reunião de coaching, aqui a gente vai começar pelo que foi bem feito. Os pontos de aprendizado, ou seja, é preciso também num feedback identificar as áreas de melhoria com sugestão de prática. Então não adianta só, eu começo um feedback a partir do momento que eu fiz uma sessão de coach, traçamos uma meta, e aí eu venho com um reconhecimento positivo, porque eu vi que ele começou a colocar em prática aquilo que a gente combinou, aquilo que foi acordado. Então, eu começo reconhecendo, mostro para ele quais são os pontos de aprendizado, né? E eu vou encerrar também de uma forma positiva, que é reforçar a confiança e a motivação aí do seu cliente, tá? Do seu paciente. Então, como que é feito isso? Lembra que a gente falou, eu percebi que ele tá bem lá com a família dele, quando a família vem fazer a visita, eu percebi que ele está se comportando de uma forma diferente, mas eu preciso lembrar ele que ele precisa manter isso. Então, aqui vem o ponto de aprendizado. Então, quando você chamar ele para reconhecer que você está
observando que realmente ele está avançando, eu não posso deixar de colocar um ponto de aprendizado, porque o tratamento dele continua, não termina ali, naquele elogio, e vou encerrar também de forma positiva. Olha que bacana, você conseguiu, em pouco tempo, realizar, né, já o início do que a gente tem como objetivo para a vida. Então, agora é só manter. Vamos lá, que eu acredito em você. Enfim, aqui vem a parte motivacional que você vai explorar aqui com o seu aluno, tá? Com o seu interno aí. Uma construção de confiança, o coaching, quando ele está realmente ali para uma sessão de coach, para definir um papel, uma meta com o seu cliente ali, com o seu interno, ele precisa fazer uma construção de confiança. A gente sabe que o adicto, ele tem a tendência a desconfiar, ele desconfia, inclusive, dele mesmo, né? Ele não tem só uma desconfiança do outro, ele desconfia dele mesmo, ele não confia nele. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão, a gente já sabe que precisamos aí construir, né, um vínculo de confiança. E aqui é um momento que a gente volta a falar sobre o profissionalismo, porque o coaching ele vai precisar entender e ele vai precisar separar que uma construção de confiança, você está construindo uma relação de confiança, mas é uma relação de confiança entre profissional e interno, que no caso é o seu cliente. Então, eu construo aí uma relação de confiança entre eu, profissional, e o meu interno, o meu cliente. Por que que eu reforço isso? Porque aqui, neste momento, quando a gente fala em construir a confiança, o coach, ele começa a, às vezes, em algumas situações, a confundir o que e como conquistar a confiança do seu paciente, do seu interno. E aí ele começa, ao invés de ser alguém que vai facilitar a recuperação, ele passa a ser um facilitador da própria recaída. Porque ele começa a querer se aproximar de forma amiga. Ah, sou seu amigo, sou seu parceiro, sou seu companheiro, estou aqui dentro com você. E isso não pode existir. Porque a partir do momento que ele vê você como um amigo, ele vai talvez começar a entender que você entende ele e que se ele tiver uma recaída, você vai sempre entendê-lo. Sim, nós vamos entendê-lo se ele tiver uma recaída, mas assim que ele tem uma recaída, a gente vai acolhê-lo novamente e apontar aonde foram os erros. Então, normalmente, é preciso fazer essa diferença, né, entre construir uma confiança e construir uma amizade. É claro que a gente sabe, eu tenho hoje grandes amigos, grandes amigas que a gente acabou criando um vínculo de amizade do lado de fora da CET, mas isso aconteceu depois, no decorrer do tempo, né, já num processo de alta e tudo mais. Enquanto CET, é preciso que a gente tenha muito forte essa linha traçada. Essa linha traçada, ela se chama, né, um limite. O limite entre o profissional e o paciente, o profissional e o cliente, tá? Então, aqui, como que a gente cria uma confiança partindo do ponto profissional? A definição dessa confiança é criar um ambiente seguro e respeitoso, onde o cliente se sinta confortável para compartilhar. Então, tem algumas estratégias, né? A gente demonstra sempre a compreensão e o respeito pelas experiências e sentimentos daquele paciente, garantir que tudo que é dito nas sessões seja mantido em sigilo, e ser confiável e cumpridor de compromissos. Existem alguns pacientes, para quem já está na CT, talvez até tenha essa visão, que eles já conhecem, né? Não é a primeira internação. E aí, eles entram na clínica, eles entram na CT, fazendo um pequeno teste. Um pequeno teste. Então, é assim, eles entram, fazem lá a anamnésia, fazem toda a parte da internação, e aí vem para uma reunião, para outra reunião, faz a primeira consulta terapêutica ali individual, e ele não fala tudo, ele fala só algumas coisinhas ali para você. O que ele está esperando é saber se quando ele sair dali, isso
será um comentário ou não, né? Às vezes na própria reunião, que eu já presenciei, ou às vezes dando exemplo do que ele disse para outro paciente. E isso é uma quebra de ética, tá? É uma quebra de ética muito grande. Então, aquilo que a gente diz nas partilhas, né, aquilo que é compartilhado comigo vai ficar comigo dentro da sala, que o que é dito ali fica ali, numa partilha de sentimentos, a gente precisa levar isso para uma reunião terapêutica, tá? E nunca usar com outro paciente detalhes de uma confidência que foi feita por outro. Porque já imaginou que chato? Às vezes eles estão lá almoçando e aí serviu para aquela pessoa que você deu como exemplo, mas ela vai dar o testemunho daquilo. Ela, em algum momento, ela vai dizer, vai falar, olha, o terapeuta lá falou comigo, falou que meu caso é até, não é tão grave, porque eu já ouvi isso, tá? Meu caso não é tão grave, porque já teve gente que internou aqui, assim, assim, assim. E essa pessoa que ele falou que já teve gente que internou aqui, ainda está lá, é o cara que está comendo do lado dele. Então, isso é muito chato, tá? Então, aqui a gente precisa manter essas características, né? E com isso, a gente vai conquistando também a confiança. É claro que numa questão de estudo entre os terapeutas, é claro que numa questão de estudo numa aula, a gente sempre vai lembrar de algum caso que é muito atípico, e vai usar ele como exemplo, né? Existem aí os cases de sucesso, então são casos que realmente a gente traz para estudo, porque foi uma partilha, foi uma palavra, foi um gatilho reverso que fez com que uma pessoa talvez conseguisse por muito tempo se manter aí sóbrio, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da confiança quando a gente começa a aplicar aí as sessões de coaching. Então, falando de habilidade essencial do coach, o coach somos nós, tá? O coaching é a sessão, coach somos nós. O que o coach precisa ter como habilidade? Ele precisa ter uma comunicação assertiva. Então, a definição é comunicar-se de forma clara, direta e respeitosa, evitar ordens ou críticas, substituir frases de você precisa fazer isso por o que você acha que pode funcionar para alcançar o seu objetivo. Aqui nessa frase, gente, fica muito claro o que o coaching faz, né? Porque ele precisa ter uma comunicação de forma clara, direta e respeitosa. Mas esse direta, lembra que a gente falou, não é a gente quem vai dizer, né? A gente não pode falar entre linhas, mas a gente não vai ir direto ao resultado, a gente não vai levar o resultado para o nosso paciente. Então, essa pergunta aqui, ela define o que o coaching faz numa sessão de coaching. Então, ao invés de eu falar para ele, olha, você precisa, quando a sua família chegar, quando a sua visita chegar, se comportar de uma forma melhor, você precisa conversar mais baixo com a sua família, você precisa demonstrar um pouco mais de gratidão com o fato deles estarem vindo aqui, né? Olha só tudo que já aconteceu. Você acha que é fácil a sua família vir aqui? Isso aqui não é coaching, tá? Essa forma com que eu falei aqui não é coaching. Agora, quando você começa a falar de uma outra forma, chama lá o seu paciente e fala para ele, e aí, tudo bem? Tudo. Esse final de semana é final de semana de visita. Como é que você acha que vai ser o seu reencontro aí? Depois do que a gente planejou, o que você acha que você vai sentir? Como você acha que vai ser? Ele tem que falar para você. E aí, se ele falar para você, não sei, estou inseguro, estou não sei o quê, e aí, conforme a resposta que ele for te dando, você vai entrar lá no funil que eu falei para vocês, e a gente vai começar a trabalhar isso para que ele chegue no raciocínio inicial, que é o que ele precisa fazer aí no momento que ele estiver lá com a família dele, com a visita dele, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional. O coach, ele precisa ter uma inteligência emocional, que é a capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções, enquanto identifica e responde às emoções ao cliente. A gente fala muito de inteligência emocional hoje, né? Tanto que
Mais uma vez, a gente vai ministrar agora, dia 23, um curso de inteligência emocional voltado aí para a dependência química. E, na verdade, a gente coloca o tema voltado para a dependência química, mas é para que o terapeuta consiga entender como ele vai usar a inteligência emocional nos momentos necessários. A inteligência emocional hoje, pessoal, ela é o carro-chefe do tratamento, né? A partir do momento que um indivíduo, vamos colocar isso de forma global, tá? Não estou falando só no nosso ambiente de trabalho, que é o tratamento da dependência química, mas de forma global, a inteligência emocional é o que tem feito, né, as pessoas conseguir avançar nos seus objetivos, mesmo com todo o caos, mesmo com todo estresse. A gente vem ainda, né, numa levada, numa pegada de muitos transtornos psicológicos por conta de excesso de trabalho, por conta de pressão, por conta pressão que a gente fala pressão profissional ou pressão pessoal. E os transtornos, eles estão aumentando, né? Tanto dentro daquilo que nós já conhecemos, quanto até mesmo algumas situações que ainda estão sendo estudadas aí, que fogem do padrão, né? Tem algumas características de alguns transtornos que a gente já conhece, mas fogem de um padrão. E aí veio a questão da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é tudo, 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 tudo. E nós não temos a inteligência emocional, como eu posso dizer para vocês, formada, assim como a nossa inteligência. A nossa inteligência que eu falo é a possibilidade, o aprendizado de ler, de escrever, de falar, enfim, aquilo que o ser humano faz quando ele tem um cérebro saudável. Desde pequeno. Então, ele vai crescendo ali e conforme ele vai avançando, ele vai aprendendo a falar, a andar, a ler, a escrever. Depois vem né, as questões matemáticas e tudo mais. Isso é natural do ser humano. O que nós temos hoje são as mudanças emocionais. Então, as mudanças emocionais hoje, elas são muito grandes, justamente por conta da nossa evolução. Nós evoluímos muito, o mundo evoluiu muito. Então, antes, uma notícia que demorava 3 meses para chegar numa outra cidade, hoje chega em 3 segundos. Basta eu digitar aqui a minha mensagem e apertar um enter, e a pessoa lá do outro lado, ela vai receber uma notícia que aconteceu aqui. Então, vocês imaginem, existiu uma época onde eu precisava escrever uma carta, envelopar, ir até o correio, despachar, esperar chegar em algum lugar para que uma pessoa tivesse uma notícia de algo que aconteceu. Hoje isso eu faço em 3 segundos. Eu digito e às vezes até menos com a inteligência artificial aí. Peço para ela digitar, ela digita, você copia, cola e manda ver. Então, as nossas emoções, o ser humano emocionalmente, ele não evoluiu da mesma forma. Algumas coisas pressionam, né, a parte sentimental, a parte emocional do ser humano. E muitas vezes nós não sabemos lidar. Então, a inteligência emocional, ela de fato, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser identificada, trabalhada como um músculo na academia, onde você vai lá malhar todos os dias para desenvolver ele. Você já tem ele, porque nós sabemos que todo mundo sabe que o ser humano fica triste, chora, fica feliz, sorri, fica com raiva. Isso também é do ser humano. Mas, voltando no que a gente estava falando agora, as emoções, de acordo com a evolução que nós temos humana, elas são tão rápidas que, na mesma hora que ele está triste, ele está feliz, e aí ele não entende. Então, a inteligência emocional é para que ele possa entender esse tobogã de emoções e ele consiga também ministrar isso, tá? Então, a gente vai fazer agora, no dia 23, um curso só sobre isso, vai ser só sobre inteligência emocional. Não vai ter valor de mensalidade, tá? Todo mundo que quiser participar vai poder participar. A gente só vai pedir um valor simbólico para liberar o certificado, que vai ser de R$ 30. Então,
Depois eu vou lançar lá ainda, acho que eu já mandei em alguns lugares, não sei se eu mandei em todos, mas quem tiver interesse em participar e não quiser o certificado, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, então. Voltando a falar aqui da inteligência emocional, quais são os componentes da inteligência emocional? A autoconsciência, saber como as próprias emoções impactam as sessões. Então, aqui a gente está falando do coaching, tá? A gente não está falando do nosso paciente, do nosso cliente, a gente está falando do profissional ali. O profissional precisa entender o quanto as emoções dele impactam as sessões que ele aplica. E aí a gente volta a falar um pouquinho aqui naquilo que a gente conversou, eu acho que foi ontem. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. A gente conversou um pouquinho sobre isso, acho que foi ontem, sim. Na questão do terapeuta, hoje a gente tem no nosso mercado de trabalho aí, muitos terapeutas, ou grande maioria dos, que vieram do mundo da adicção, né? Que são aí adictos em recuperação. E qual que é o bom disso? O bom disso é a sua experiência. O bom disso é a sua experiência, é que você sabe do que você está falando, digamos assim, né? Literalmente você sabe do que você está falando. E o ruim disso? O ruim disso é quando a gente coloca as nossas emoções dentro de uma sessão, tá? E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque de fato a gente tende a colocar as nossas emoções, porque justamente passamos por aquilo. Então, é muito sofrido, né? E a gente sabe o quanto é sofrido a vida da adicção. E aí, quando você vê, eu posso dizer que no começo, para mim, foi muito difícil, né? No começo da, da atuação como terapeuta, porque eu via realmente ali uma pessoa totalmente debilitada e totalmente fora de controle, que já não sabia nem mais o que respondia, né? E aí a vontade era realmente pegar no colo, a vontade era realmente falar, não precisa responder nada, só fica quietinho, porque essa é a vontade que a gente tem, né? Quando a gente está lá no mundo perdido, nas drogas, no álcool, enfim, a vontade que a gente tem quando vem a depressão pós-uso é essa, é de ficar quietinho, é de talvez ter alguém que só te pegue no colo, né, no sentido figurado, e só te abrace, e não te pergunte mais nada, só deixe você ali quietinho até que todos aqueles sintomas passem. E aí a vontade é essa, né, então, nesse momento, a gente entra numa situação de dó, porque é isso que o adicto tem quando ele está na depressão pós-uso, ele tem dó dele mesmo. E quando a gente fala do sentimento dó, o sentimento dó, ele não ajuda. O sentimento dó, ele só acalenta, ele só abraça, né? Então, esse sentimento de dó, ele é um sentimento que eu lembro que algumas pessoas mais antigas ainda sempre falam, né? Que a gente não pode ter dó. Por isso, porque quando a gente tem dó, a gente não consegue ajudar. Porque o adicto, quando ele está nessa situação, ele não pode ter um colo, ele precisa ter um acolhimento, mas ele não pode ter um colo, alguém que passe a mão na cabeça dele. Ele precisa ter alguém que fale, olha, aqui você errou, mas eu estou aqui para te ajudar, o que a gente vai fazer? Né? Então, entenda que nessas três coisas que eu falei aqui, a gente passou aqui por um processo terapêutico, né? Porque quando você fala assim, olha, aqui você errou, a gente está falando da terapia, a reunião terapêutica, ela fala, aqui você errou. E aí ela mostra, mas eu tô aqui para te ajudar. Que aí é o papel do terapeuta. É sempre estar ali ajudando e mostrando. E o que você vai fazer para melhorar? Aqui a gente entra no coaching, tá? Então aqui são os três passos aí, os três clássicos que a gente passa num momento que a gente acolhe. E a questão de sentimento que a gente estava falando aqui, ela precisa ser muito bem assertiva e muito bem analisada por quem está ali, né? Ter a autoconsciência de que se você sentir qualquer emoção, seja piedade, dó, e não conseguir seguir a linha, né, a linha técnica, é preciso parar. Porque se você não seguir a linha técnica e for pelas suas emoções,
a gente não vai estar auxiliando, tá? Então, a autorregulação é manter a calma em situações difíceis. Existem algumas situações aqui que, mais uma vez, falando sobre quem já conhece, né, e já passou pelo mundo da dicção, existem algumas situações que nos irritam, inclusive, né, de você saber que aquilo que está sendo dito ou aquilo que está sendo mostrado ali não é a realidade, mas você precisa manter a calma, porque em algum momento essa realidade vai ser dita por quem precisa, tá? Que é o seu paciente. E a empatia é entender e validar os sentimentos do seu cliente. Então, aqui sim a gente entra com o que a gente já viveu. Então, empatia. Preciso ter empatia. Empatia não é passar a mão e dizer, não, tudo bem, você errou, mas vai dar tudo certo. Não. Empatia é você saber que aquela pessoa precisa de um tratamento, que ela não precisa ser julgada, mas sim acolhida, que ela precisa de atenção, mas não que você fique o tempo todo ali, né, para que ela possa se recuperar, ela precisa de atenção para o tratamento dela, para que ela consiga se recuperar novamente, tá? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? Beleza. Aqui falando de definição de meta smart, tá? A gente, quando fala de meta smart, a gente está falando de metas específicas. Lembra que a gente falou que ia falar um pouquinho sobre isso, né? O que é uma meta específica? Na verdade, a gente vai falar sobre os 3 pilares, sobre todos os pilares da meta smart, tá? Quando eu falo de meta smart, o método smart, desculpa, ele está dentro do coaching. Então, o método SMART, ele tem algumas coisas que precisam ser seguidas quando a gente está lá na sessão de coaching. O objetivo deve ser claro e bem definido. Então, não se esqueçam que, quando ele fala que ele quer voltar para casa, ele precisa entender o porquê ele quer voltar para casa. Ele precisa entender se ele já consegue evitar lugares e pessoas, se ele vai conseguir ficar dentro de casa até que ele arrume um novo emprego, ou até que, sei lá, ele arrume um novo lugar. Ele precisa entender que ele não pode estar se auto-sabotando. Então, aqui, quando a gente fala específica, ele precisa entender o porquê que ele quer voltar para casa. Claro que todo mundo quer voltar para casa depois durante aí o processo de internação. Mas quando a gente fala de entender o porquê, é porque às vezes dá 5 minutos, ele está ali na reunião terapêutica, ele sai da reunião e fala, quer ir embora. E aí a gente começa a se preocupar, né? Por que quer ir embora? O que está acontecendo? Então, ali é o momento da gente pegar lá e começar a trilhar, né? A marcar uma meta SMART para que ele possa entender o objetivo. A meta SMART, ela precisa ser mensurável, deve ser possível acompanhar o progresso. Então, se ele teve lá com você uma meta de que ele ficaria, por exemplo, um tempo sem retornar para casa, ou ele ficaria um tempo sem visita, assim que ele chegou, foi isso que vocês acordaram, a gente precisa acompanhar esse progresso, tá? Como é que ele está se sentindo sem a visita? Como é que ele está se sentindo sem contato telefônico? O que isso está sendo de produtivo ou não para ele, tá? E a meta precisa ser atingível, realista dentro das capacidades do cliente. Quando a gente fala de atingível, a gente já entende muito bem que não adianta, numa primeira sessão de coaching, eu começar a falar de metas futuras com o meu cliente, e aí ele tem uma semana de internação, e ele falar para mim que com 2 semanas ele quer ir embora. E que ele quer ser preparado para se manter limpo aí todos os dias. É possível? É possível, né? Às vezes existem situações aí que do dia para a noite a gente vê o indivíduo parando de fazer o uso da substância. Mas mediante ao histórico, é atingível? Não. Então, quando a gente chega nessa conclusão, é onde a gente precisa dizer para ele, olha, preciso ser realista com você.
Você dizer para mim que com 15 dias, um mês, você quer ir embora, é muito pouco provável que a gente não vá se ver daqui a alguns meses, né? Se não se ver aqui, sim, falando de internar na mesma clínica, mas em fazer com que ele entenda que a recaída será fatal, tá? Inevitável, na verdade. A meta precisa ser relevante, ela deve ter significado e importância para o cliente. Ela precisa ser temporal, deve ter um prazo para ser realizado. Então, toda meta, ela precisa ter um prazo. Olha, eu quero ver como é que você vai aí ter uma evolução nas próximas 3 visitas. E aí, na finalização dessas 3 visitas, vocês precisam ter um encontro novamente e ter um bate-papo de como foi, se precisa melhorar, se tá legal, entendeu? E aí a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de meta, porque muitas vezes, gente, a gente trabalha com metas, com o adicto, a gente trabalha com metas não, como eu posso dizer para vocês, de forma não explícita, tá? Então, assim, durante o coaching, você está ali conversando com ele, você identifica que ele realmente está com problema com a visita. E aí você diz para ele, fala, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos identificar e saber como você fica se você passar essa semana sem visita? Como é que vai ser para você? Então, aqui, eu estou definindo uma meta com ele, ela tem tempo, ela é possível, né? Porque a gente vai conversar com a família, vai dizer o porquê, explicar e tudo mais. Então, eu estou dentro do que é a meta SMART. Mas eu não disse para ele, ó, vem cá, vamos fazer uma meta? Não, nós não estamos num acordo, mas nós concordamos e a ideia partiu de você. A ideia partiu de você numa frase sempre de pergunta. Olha, e aí, o que você acha? Já que você está me falando que talvez seja esse o problema, vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa semana aqui sem visita? 1 ou 2 semanas, o que você prefere? E aí ele vai dizer para você o que ele prefere, tá bom? Bom, aqui a gente finaliza sobre meta, tá? A gente falou bastante aqui sobre a ética, né? A gente chegou a falar sobre a ética profissional do coaching. Então, a gente falou sobre a definição da ética, que são um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento do coaching para garantir práticas responsáveis e respeitosas. Qual a importância da ética? É estabelecer a confiança, que nós falamos, proteger os direitos do seu paciente, do seu interno, e garantir a autonomia, né? E também promover uma prática profissional alinhada com padrões com padrões elevados, desculpa, de integridade. Os princípios éticos e fundamentais de quem está aplicando o coaching. A confidencialidade. O que é confidencialidade, gente? É garantir que todas as informações compartilhadas sejam mantidas em sigilo, aquilo que a gente estava falando agora, tá? Respeito e autonomia, reconhecer que o cliente é responsável por suas próprias escolhas e decisões. Honestidade e transparência é manter uma comunicação clara e aberta com o seu cliente sobre os objetivos e limites na expectativa aí de que ele tenha um processo, tá? Um progresso, desculpa. Competência, gente. O que é a competência do coaching? Do coach? Ele deve atuar apenas dentro da sua área de especialização e buscar constantes aprimoramentos. Lembra que a gente falou? O coach, ele vai trabalhar apenas o futuro. Então, você não vai misturar aí o que é ser coaching e o que é ser terapeuta. O terapeuta vai continuar fazendo a terapia, a reunião em grupo, a espiritualidade e tudo mais. O coaching não. O coaching, ele vai caminhar aí num processo de elo e de auxílio, mas visando sempre o futuro, tá? Quais são os limites do profissional no coaching? Definição de limites. Os limites são as fronteiras que definem o papel do coaching, previnem conflitos éticos ou invasões de áreas não relacionadas ao coaching.
Por que são importantes? Porque eles protegem tanto o coach quanto o cliente de possíveis situações desconfortáveis ou prejudiciais, tá? Então, essa definição de limites é aquilo que a gente falou. A gente precisa ter aí um limite, né? Saber ser profissional. Alguns exemplos, né, de limites é quando a pessoa se forma e ela tem aí, né, a visão do que é ser coach, e aí ela começa a entender que só vai aplicar o coach. Então, aqui a gente fala, ó, não substituir terapia ou tratamento médico. O coaching não é terapia e não deve ser usado para tratar transtornos emocionais ou clínicos. O coach deve encaminhar o cliente ao profissional apropriado quando necessário. Então, vocês que já são terapeutas, vocês vão continuar o trabalho terapêutico, as reuniões, todas as necessidades terapêuticas e podem aplicar o coaching, porque vocês fazem as duas, trabalham, né, terão aí habilidade para trabalhar nas duas áreas. Agora, se você decidir em algum momento atuar apenas como coaching, então, quando você atua como coaching, você não faz o processo terapêutico, que é tratar os transtornos emocionais, tá? Evitar relações duplas, não misturar a relação pessoal com o vínculo profissional, isso a gente já falou também. Respeitar o ritmo do seu cliente, não adianta tentar forçar ele a responder as suas perguntas abertas ou começar a usar muitas perguntas fechadas para tentar chegar num relatório final. Não é bacana, ele precisa do tempo dele, tá? E manter o foco no futuro. Isso é o coaching. Coaching, ele vai sempre focar em metas e ações futuras. Questões relacionadas ao passado profundo devem ser direcionadas à terapia. Então, no momento de mexer nas questões passadas, você vai atuar como terapeuta, porque talvez ele tenha alguns receios, algumas feridas, algumas frustrações que foram, que aconteceram lá no passado. E o coaching, ele vai ajudar ele a ter um futuro sem sequelas do passado, mas ele não vai mexer no passado, tá? Então, a gente precisa ter essa definição muito clara aqui. Aqui a gente passa a falar um pouquinho sobre técnicas de comunicação e empatia, a escutativa e a criação de confiança. A escutativa, a gente falou bastante sobre ela, na verdade, né? Então, aqui a gente fala que a escutativa vai muito além de ouvir as palavras do cliente. Trata-se de prestar atenção de forma completa ao que está sendo dito, captando não apenas o conteúdo verbal, mas também as emoções, o tom de voz e a linguagem corporal. O que essa prática envolve? Ela envolve a presença total. Então, às vezes você está lá no seu trabalho, mas você tá com a cabeça em outro lugar, você está fazendo uma sessão de terapia já no automático. O coaching, ele não pode ter isso. Ele precisa estar 100% ali. O terapeuta também, tá? Na verdade, todos os profissionais dessa área precisam ter escuta ativa muito bem trabalhada. A escuta ativa, ela faz, né, ela necessita que você esteja 100% focado. A empatia demonstra compreensão e validar os sentimentos do cliente sem julgá-lo. O feedback reflexivo, parafrasear ou resumir o que foi dito para confirmar o entendimento e mostrar ao cliente que ele está sendo ouvido. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Essa palavrinha aqui, parafrasear. Ela é muito importante porque, às vezes, ele está falando para você, e você está ali olhando para ele, fazendo as suas anotações, mas passa na cabeça dele assim, poxa, acho que ele não está me entendendo, não, acho que eu estou falando por falar. E aí, quando você faz uma parafrase, ele, no subconsciente, ele para e pensa, poxa, realmente ele está me ouvindo. Então, o que é parafrasear? É quando você repete ou resume aquilo que foi dito. Então, por exemplo, o seu interno entrou lá na sua sala, está lá na sua mesa, e ele falou para você, olha, eu estou com um problema, eu não estou conseguindo dormir, porque eu estou tendo vários sonhos, eu estou acordando muito, eu não sei se eu preciso ou não fazer uma consulta, não sei se meu remédio está pouco, não estou conseguindo dormir. E você percebe que ele já está agitado. A parafrase
ela vai, inclusive, acalmar ele naquele momento, né? Principalmente se for uma situação de estresse. Então, você vai olhar para ele e vai falar, bom, deixa eu ver se eu entendi. Você não está conseguindo dormir por conta de sonhos e algumas coisas, inquietação, e você talvez acredite que seja melhor uma consulta com um psiquiatra para verificar sua medicação, é isso? Isso aqui eu parafraseei, eu dei atenção para ele, tá? E eu ainda reforcei dizendo para ele, deixa eu ver se eu entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você, essa noite, não conseguiu dormir por conta de sonhos, é isso? Posso até parar aqui, não preciso nem reforçar a questão da medicação, tá? Mas é parafrasear, é repetir aquilo que ele disse para você. Perguntas classificadoras, fazer perguntas que incentive o seu cliente, o seu paciente, a explorar seus pensamentos e sentimentos de forma mais profunda. Aqui. O exemplo de escutativa. Quando o seu paciente diz, estou tendo dificuldades em seguir o plano que estabeleci, o que você, como coach, vai dizer? Você sente que algo específico está impedindo o seu progresso? Vamos explorar juntos o que poderia estar acontecendo. Aqui é uma abordagem, mas falando da empatia, desculpa, falando aqui do parafrasear, ainda precisaria dizer aqui, deixa eu ver se eu entendi. Você acredita que está com dificuldade em seguir o plano que a gente estabeleceu? Aí eu venho com outra, ele vai responder sim, e aí eu venho com outra pergunta. Você sente que existe algo específico que está impedindo de você avançar? Aí ele vai te responder, acho que é isso, isso, isso. Bom, então tudo bem. Então, a partir disso, vamos sentar de novo na próxima sessão, vamos alinhar, ver quais são, né, as questões que a gente conversou e o que pode mudar, o que a gente pode ajustar. Mas não se preocupe, porque é possível ajustar. Então, eu acalmo ele no final aí dessa procura dele, tá bom? Aqui a gente vai falar novamente de por que a escuta ativa é essencial, né? Ela facilita a exploração de questões mais profundas, então é aquilo que a gente falou sobre, né, aquele contato de atendimento que eu trouxe como exemplo para vocês. Às vezes tem muita coisa atrás de um simples choro, né? Não é só o choro, não é só a dor. Como a gente já falou sobre isso, a gente vai falar aqui, ó, sobre a relação entre escuta ativa e confiança. A escutativa e a criação de confiança caminham lado a lado. Quando o cliente percebe que você está realmente ouvindo e se importando com o que ele fala, ele sente que é um espaço seguro, que ele pode falar, tá? Então, a escutativa, ela faz com que esse processo de confiança, ele seja mais materializado. Então, você consegue chegar, né, fortalecer mais essa questão da confiança quando você tem uma escutativa, porque durante o processo da escutativa, o seu cliente, o seu interno, ele vai perceber que você está prestando atenção nos detalhes. Então, isso vai fazer com que ele tenha uma confiança em você também, tá? E, além disso, desenvolve habilidades, requer prática. Então, a gente precisa estar em constante atividade, sempre executando essa escuta ativa, para fazer com que você tenha a habilidade desenvolvida, tá? A gente vai começar um novo tema aqui, mas eu vou deixar esse novo tema para que a gente comece ele amanhã, tá bom? Para não ficar também muito extenso. A gente iria finalizar a apostila hoje, mas a gente vai finalizar ela realmente amanhã, pelo que eu estou vendo aqui. Mas a gente finaliza ela logo no começo da aula, tá bom? Então, amanhã a gente volta às 5 para falar aí de linguagem motivacional e feedback construtivo e começar esse tema, tá bom? E aí, amanhã, eu vou colocar lá no grupo que eu pretendo, né, na verdade, fazer aí uma simulação com vocês, tá? Então, a gente vai tentar fazer uma simulação. Eu não sei se eu vou trazer alguém ainda, mas isso daqui até sábado, tá bom? Eu quero trazer essa simulação aí de um atendimento de coaching para vocês
identificarem e entenderem como é, ou eu trago em vídeo, ainda não sei como vai ser, mas eu quero trazer uma apresentação na prática, para que vocês possam entender e verificar qual a diferença realmente de uma sessão de coaching e uma sessão terapêutica, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu mando para vocês a aula gravada, novamente, a de ontem e a de hoje. A de hoje, às vezes, pode demorar um pouquinho, mas a de ontem já está no meu e-mail, então eu já vou mandar lá. E aí a gente segue para a próxima aula amanhã, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida sobre os temas que a gente abordou hoje? Não, eu só tenho uma dúvida. Esse curso que você está dando tem certificado, carteirinha, alguma coisa? Ele é Para a gente poder certificado. pagar? É que eu fiquei sabendo, acho que pela outra que eu fiz com vocês também, né? Um curso de terapeuta. Aí Uhum, eu acabei entrando, vendo vocês pelo Facebook e acabei entrando. Aí depois, uhum. tem como mandar para mim essas coisas assim, ou como que eu faço? Sim, eu mando para você depois, tá bom? Tá, para mim poder pagar, ver como que eu faço. Certo, mas eu te mando sim. E Tá aí, bom. o curso, no final do curso, a gente vai emitir o certificado sim, tá bom? Tá, e eu quero fazer aquele da inteligência artificial também, do Ah, tá dia bom. 23. Tá, eu vou Tá mandar lá bom? no grupo. Tá bom, eu vou mandar lá no Tá grupo, bom. aí vocês fazem o acesso, tá bom? Tá bom, obrigado. Fica com Deus. Amém, bom Obrigado. descanso. Obrigado pela aula. Tchau, Essas Fica aulas com gente. Deus. Tchau. gravadas ficam disponíveis aonde? No grupo ou ali no YouTube? Eu faço o download da aula pelo YouTube, e aí eu mando o link lá no grupo. No grupo já tem a de sábado, de segunda e de terça. Hoje eu vou mandar a de ontem, que foi. Ontem foi terça, né? Peraí. Sim. Hoje eu vou Sim. mandar a de ontem, e se eles já liberarem a de hoje, eu já mando a de hoje, tá? Se não, eu mando a de hoje amanhã. Você tá lá no grupo, Amaro? Sim, sim, estamos no grupo, estamos acompanhando aí até então para, né, para futuramente aí fazer atendimento, né? Sim, O seu certificado deu de 2022, bacana. como o consultor em dependência química, né? Uhum, Então é bom a gente se aprofundar cada vez mais, né? E essa aula aí de coach está sendo bastante interessante aí para minha área. que bom. Pretendo aplicá-la, né? Aí para o pessoal aí que eu tenho também, tem um pessoal ao qual eu atendo aí remotamente, Uhum, e aí a gente vai dando prosseguimento aí. Interessante. isso. Isso mesmo, é muito bom, tá? Mas eu vou mandar lá no grupo, então, as aulas, e aí você vai acompanhando. Se você perdeu alguma aula ou quiser assistir novamente, tá lá no grupo os links, tá bom? Tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Alguém precisa de alguma outra informação? Tá, ok. Então, uma ótima noite para todos, bom descanso e até amanhã às 17. Certo, tchau, tchau. Tchau. Obrigado, fica com Deus. Tchau. Amém, Gilberto.